Olá, sejam bem-vindos à Escola Bíblica do podcast do Projeto Orar Sem Cessar. Eu sou Michele Munarete e, se for seu primeiro contato com o Projeto Orar Sem Cessar, te convido a conhecer as orações dos Salmos no site www.projetoraissemcessar.com ou na nossa página do Facebook e Instagram. Ouça também no Spotify. Quero te convidar a começar comigo a nossa escola bíblica. Nós vamos começar estudando os evangelhos. Você sabia que os evangelhos foram escritos durante o tempo do Império Romano, que começou com uma comunidade de várias pequenas cidades, por volta do ano de 753 a.C. Depois de 500 anos de guerras, tornou-se no poderoso Império Romano. Seu primeiro imperador chamava-se Augusto. O Senhor Jesus nasceu durante o reinado de Augusto. O nome dele era Caio Júlio César Otávio Augusto, que reinou dos anos de 31 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. Reinou mais ou menos 41 anos. No livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 1, ele é citado. Está escrito exatamente o seguinte: o nascimento de Jesus. E aconteceu, naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César, Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Augusto foi um título conferido pelo Senado no ano de 27 a.C., significando sublime, venerando. Jesus morreu e ressuscitou já durante o reinado do imperador Tibério, por volta que reinou entre 14 a.C. a 37 depois de Cristo. A Palestina esteve sob o jugo dos romanos do ano de 63 a.C. até o ano de 135 depois de Cristo. Quando Jesus nasceu, o rei da Judéia era Herodes o Magno. A Judéia é a parte montanhosa do sul de Israel, entre a margem oeste do Mar Morto e do Mar Mediterrâneo. Estende-se ao norte até as colinas de Golã e ao sul até a faixa de Gaza, correspondendo aproximadamente à parte sul da Cisjordânia. A faixa de Gaza é um território que, com a Cisjordânia, forma a Palestina. Está localizada no Oriente Médio, entre os países de Israel e Egito, na costa do Mar Mediterrâneo. Agora nós podemos entender o motivo de toda aquela desavença entre os povos que vivem na região da Palestina, não é mesmo? As condições econômicas e sociais do primeiro século eram semelhantes às do século atual. Dentro da sociedade pagã e judaica havia uma aristocracia opulenta. Os judeus ricos eram os sacerdotes e os rabinos. Os pagãos ricos eram os proprietários e políticos. A sociedade pagã era composta da classe média, plebe, que são as pessoas comuns e pobres, escravos e criminosos. Augusto preparou o mundo para um avivamento literário. A literatura clássica foi desenvolvida durante esse tempo. As artes se desenvolveram, floresceram, principalmente a música e a arte dramática. Ainda hoje, Roma é conhecida por suas façanhas arquitetônicas, como o Panteão, o Coliseu e outras construções admiráveis. Panteão é considerada a obra arquitetônica mais bem conservada da Roma antiga e é uma das principais atrações da capital italiana. Panteão significa todos os deuses em grego, também conhecido como Panteão de Agripa. Nada mais é do que o monumento romano mais bem preservado, tanto em estrutura como em revestimento e ornamentos. A construção foi inaugurada por volta do ano 27 a.C., durante o reinado do imperador Augusto. Agora vamos falar um pouquinho sobre o mundo religioso do Império Romano. Bem, uma das suas facetas é o animismo. É uma religião primitiva de Roma, nos primeiros dias do Império Romano. Os fazendeiros adoravam os deuses da terra, do céu, da colheita, da floresta. Já os militares adoravam os deuses de origem grega, Júpiter, o deus do céu,
Netuno, o deus do mar, Plutão, o deus da região dos mortos e dos infernos. No livro de Atos, no capítulo 19, conta um pouquinho dessa história. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e sei bem quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montavam a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando à Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou com ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Uma outra modalidade da religião do Império Romano era o culto ao imperador. Muitos veneravam o imperador, davam-lhe nome de deuses e consideravam-os, em alguns casos, como os próprios deuses. Os cristãos repeliam esse tipo de adoração. Por não participarem do mesmo, eram violentamente perseguidos. No livro de Apocalipse, no capítulo 2, conta essa história à igreja de Pérgamo. Está escrito exatamente o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Alguns estudiosos, porém, consideraram mais provável que o trono de Satanás estivesse associado ao culto imperial. No ano de 29 a.C., foi concedida aos cidadãos de Pérgamo a permissão para erigir o templo a Augusto. Uma outra religião do Império Romano era a religião mística. Eles adoravam pessoas falecidas, sendo consideradas como deuses. Mantinham uma fraternidade em que o escravo e seu amo, o rico e o pobre, podiam unir-se como pessoas pertencentes ao mesmo nível. Também eles tinham a prática do ocultismo. Semelhante às religiões místicas, observavam credos e ritos misteriosos. Praticavam magia,
Prediziam o futuro através de exame das entranhas de animais abatidos e através de certas aves. Para eles, o mundo estava cheio de espíritos e de demônios, que, através de fórmulas mágicas, eram chamados e recebiam ordens para cumprimento de determinadas missões. Pode ser. Por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas da Escola Bíblica do podcast do Projeto Orais CCSA.